Que o PlayStation 1 foi um console que marcou muitas gerações? Sim, foi verdade. O PlayStation 1 marcou muitas gerações, assim como marcou muita infância, assim como marcou a minha infância e assim como marcou a infância de vocês. E aposto que muitos de vocês já tiveram um PlayStation 1 ou já jogaram, pelo menos, né? Eu já tive o meu, tenho o meu até hoje, que eu guardei, claro, né? Então, o PlayStation 1 ele é conhecido por seus maravilhosos e ótimos jogos que marcaram a infância de cada um de vocês, como Resident Evil, Crash Bandicoot, Final Fantasy e entre outros. E também tinham aqueles jogos de terror que faziam todo mundo borrar as calças, assim como eu já borrei muito as minhas. Principalmente quando eu jogava o Resident Evil 3. Quando o Nemesis aparecia eu me cagava todo. E hoje eu estarei falando os jogos de terror do PlayStation 1. Eu separei meu top 10 e hoje eu estarei falando o top 10 jogos de terror que metiam medo na infância do PlayStation 1. E em 10º lugar fica o Nightmare Creatures. É um jogo de ação em 3D lançado para o PlayStation 1 e para o PC no ano de 1997 e para o Nintendo 64 no ano de 1998. Foi publicado pela Activision e desenvolvido pela Keystone Entertainment. No jogo você pode usar dois personagens, que é o Ignatius, que é aquele cara lá que usa um bastão, e a Nadia. O Ignatius ele é um padre, mas também ele é especialista em ocultismo e cultos satânicos. Ele usa um bastão como arma. E a outra é a Nadia, que teve seu pai morto e descobriu que foi o Crowley, que é o mestre do jogo, aquele cabeludo lá, maldito, que vive fugindo de você o jogo todo. Ele é o criador das criaturas. Aí logo em seguida, Ignatius e a Nadia começam a caça ao cientista Adam Crowley. Esse jogo tinha cada criatura bizarra que dava até medo, tipo aquele bicho azul gigante lá. Tipo, cada vez que você atacava ele, os zumbis, os bichos voadores, lobisomens, etc. Muitos bichos bizarros. Em 9º lugar, Dino Crisis 1 ou Dino Crisis 1, tanto faz a pronúncia. É um jogo que foi lançado no ano de 1999 para o PlayStation e pela Capcom. Criado pelo mesmo diretor de Resident Evil, Shinji Mikami, que é um cara foda. Dino Crisis também possui outras versões, como Dreamcast, Microsoft Windows e PlayStation Network. Tendo como personagem principal a Regina, que é aquela mulherzinha lá que tem a roupa igualzinha da Jill. O jogo conta a história de uma unidade de resgate chamada SART, que tem uma ilha desconhecida chamada Ibis. O cientista Edward Kirk, não sei o nome desse cara, nunca soube, uma autoridade mundial em pesquisas energéticas. Aparentemente ele morreu há 3 anos atrás, que foi em 2006, mas na verdade eles descobrem que ele está vivo e trabalhando com um grupo de pesquisa numa ilha isolada. Quando o governo descobre, envia um grupo para trazer Kirk de volta a seu país de origem. Logo em seguida descobre que a ilha está cheia de dinossauros e que quase todos os trabalhadores foram mortos. Logo em seguida, Regina e sua equipe Gale e Rick devem resgatar o Dr. Kirk e voltarem a salvo para o continente. O jogo ele contém 3 finais diferentes, que são ótimos finais. Ele é um jogo muito bom, eu tinha ele pro PlayStation 1, não tenho mais, infelizmente, né? É um jogo muito bom e vale a pena ser jogado. Em 8º lugar, Clock Tower. É um jogo de horror e sobrevivência japonês, o primeiro da série Clock Tower. Foi lançado no ano de 1995 pela Human Entertainment e é um dos primeiros jogos de estilo Survivor Horror, junto com Alone in the Dark. Foi lançado primeiramente para o SNES e depois relançado para outras plataformas, contendo gráficos similares aos dos jogos originais. O jogo teve um remake chamado Clock Tower The First Fear, primeiramente lançado para o Windows 95 em 97. Depois para o PlayStation em julho de 97. O jogo mostra a história de Jennifer Simpson, uma órfã de 14 anos que mora em um orfanato e é adotada junto com outras 3 garotas, Lot, Laura e Annie, por uma professora do orfanato chamada Mary Bowers, a qual é casada com um homem rico chamado Simon. Mary leva Jennifer e outras para conhecer Simon, que mora em uma mansão isolada do resto da cidade. A qual tem uma grande torre com um relógio, por isso o título do jogo. A chamada mansão Bowers. Quando o grupo chega até a mansão Mary deixa as garotas conversando em um hall da mansão enquanto sai para supostamente chamar seu marido. Porém Mary demora muito e Jennifer se oferece para procurá-la. Quando Jennifer sai do hall para procurar por Mary, ela ouve as garotas gritando e ao retornar elas desaparecem. O jogo começa então com Jennifer procurando Mary e suas amigas.
Aí já começa o terror. Em sétimo lugar, Countdown Vampires. É um jogo de horror e sobrevivência para o PlayStation 1 publicado pela Bandai, apresentando os vampiros como elementos do mal em vez de zumbis. A jogabilidade é muito semelhante aos de jogos anteriores da série Resident Evil. O oficial de polícia Kate Snyder foi atribuído ao dever de segurança do novo cassino temático horror. O Desert Moon, o spray de água preta que transforma os convidados em vampiros, foi usado, e Kate é o único que pode chegar ao fundo disto. Ele descobre que a água branca transforma os vampiros de volta em seres humanos. Com esse conhecimento, Kate usa uma arma tranquilizante e a água branca para desenvolver os convidados inocentes ao seu estado normal. E ele começa sua investigação do incidente da noite. Em sexto lugar, Resident Evil 1 é um jogo eletrônico de horror e sobrevivência feito pela Capcom, lançado originalmente para o PlayStation em 1996, fora no ano seguinte convertido para o PC e Sega Saturn, e relançado no PlayStation e em outras plataformas em versões especiais. Também recebeu um remake para o Nintendo GameCube. No jogo você pode utilizar dois personagens, Chris Redfield e Jill Valentine. Houve uma série de assassinatos beirando o canibalismo. Para investigar esses assassinatos, foi enviado um grupo de STARS, a unidade tática da cidade de Raycon City. Ao pousarem perto de uma mansão desconhecida, um integrante da equipe Joseph Frost encontra uma mão decipada e logo é atacado por cães, que o matam. Ao tentarem correr para o helicóptero, o piloto Brad Vickers, desesperado, foge deixando o resto da equipe cercado. Eles conseguem correr para dentro da mansão, com os cães vagando no lado de fora. Os 4 membros restantes do Alpha, Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Button e Albert Wesker, se veem presos lá dentro. E é ali que começa a nossa jornada de sobrevivência. Aquele tempo eram vários sustos com Resident Evil, principalmente quando os cachorros pulavam e quebravam as janelas. Buft! Eu me cagava todo. E ele está em sexto lugar dos jogos de terror que metiam medo na infância. Em quinto lugar está o Resident Evil 2, também conhecido como Biohazard 2. É mais um jogo de horror e sobrevivência lançado para o PlayStation em 1998. Foi desenvolvido pela Capcom como a segunda parte da série Resident Evil. A história se passa 2 meses após os eventos do primeiro jogo, Resident Evil. Tudo acontece na pequena cidade americana chamada Raycon City, cujos moradores foram transformados em zumbi pelo T-Vírus, que é uma arma biológica desenvolvida pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation. Em sua fuga da cidade, os dois protagonistas Leon Scott Kennedy, um policial novato em seu primeiro dia de trabalho, e Claire Redfield, uma estudante universitária que está à procura do seu irmão Chris, que é o personagem do Resident Evil 1. E do 5 também, né? Tendo acabado de chegar na cidade, Leon e Claire fazem seu primeiro caminho ao departamento de polícia de Raycon City, buscando proteção da população mutante. Lá eles descobrem que a maioria dos policiais já foram mortos e que Chris havia deixado a cidade para investigar a sede da Umbrella na Europa. Logo os dois protagonistas se separam para procurar outros sobreviventes e assim fugir da cidade. Enquanto procuravam uma rota de fuga, Claire conhece uma garota chamada Sherry Birkin, que está fugindo de uma criatura desconhecida. E Leon encontra Ada Hong, que afirma estar à procura de seu namorado John, mas no final rola uma quedinha entre ele e ela, que eles meio que se dão um beijo lá. E um que eu tinha bastante medo mesmo era o Mr. X, que era um mestre que direto no jogo ele aparecia do nada e começava a tocar aquela música do capiroto e me dava um cagaço. O quarto lugar, Paradise Eve 2, lançado no ano de 1999 no Japão, teve seu lançamento para o PlayStation 1. Aya Brea, ela está de volta em Paradise Eve 2. Agora ela faz parte de uma equipe chamada Myst, que cuida do controle das eventuais mutações ocorridas devido às influências das mitocôndrias nas células. Aya Brea, agente do FBI, integra a força-tarefa Myst, com os objetivos de controle das neomitocôndrias. Ela possui mutações das suas mitocôndrias que lhe permitem liberar grande quantidade de energia e controlar as mitocôndrias de outros seres vivos. Mas um jogo que me dava medo, principalmente quando apareciam aqueles monstros doidos e bizarros pra caramba. E em terceiro lugar, está o Resident Evil 3. E para quem acompanhou o vídeo até aqui, viu que a trilogia de Resident Evil esteve aqui no top 10 de hoje. Resident Evil 3 é meu jogo preferido de PlayStation 1. Eu até fiz uma gameplay desse jogo, estarei deixando o link aqui na descrição para quem quiser acompanhar. Resident Evil 3 é um jogo que metia medo em geral, principalmente quando o Nemesis aparecia. Não existia um ateu nessas horas.
Eu me cagava todo quando ele aparecia. Eu tinha um cagaço dele. Desenvolvido pela Grand Capcom, foi lançado originalmente para o PlayStation, sendo o último jogo da série para esta plataforma. Posteriormente, foi lançado para o PC, Dreamcast e GameCube. Apesar de ser o terceiro jogo da série, o jogo se passa na verdade 24 horas antes de Resident Evil 2, na sua primeira parte, e a segunda parte ocorrendo dia após os eventos do segundo jogo. A personagem principal é a Jill Valentine, que no jogo é perseguida pelo Nemesis, que é a arma máxima da Umbrella. Nemesis mata Brad, sua missão é eliminar todos os membros da STARS, e assim se passa um pouco da história do jogo. Fala galera, meu nome é Erika e eu estarei dando continuidade no segundo lugar do Top 10. Infelizmente o Gabriel não pôde dar continuidade, pois ele não estava dando conta do recado. E eu terei que ensinar pra ele como é que se faz. Tô ouvindo isso aí, hein? Então, né galera, vamos dar continuidade. Em segundo lugar, Alone in the Dark. É um dos jogos da série Alone in the Dark, precursora dos jogos de horror, lançado em 2001 para Windows, Dreamcast, PlayStation, Game Boy Color e PlayStation 2. A Darkworks concentrou nos gráficos do jogo e tentou balancear a parte de ação com suspense. Foi relançado em 2012 para PlayStation 3 e PlayStation Portable, pelo serviço PSN. No jogo, havia várias criaturas bizarras, que são as criaturas da escuridão e davam medo principalmente nos locais do jogo, podendo usar dois personagens, Edward e Aline. Enquanto estão sobrevoando a costa da ilha, o avião deles é atacado por uma estranha criatura e, por consequência, obrigando Aline e Edward a pularem de paraquedas. Enquanto o avião cai em um pântano, Aline aterriza no telhado da mansão Morton e Edward em uma floresta nas proximidades. E assim começa o jogo, onde você pode escolher um dos dois para começar. Para quem for jogar, sugiro começar com Edward, pois ele vem com uma arma e Aline não, ela vem apenas com uma lanterna. Então pessoal, voltando aqui depois de uma pequena invasão, né? Vamos continuar. E em primeiríssimo lugar, Silent Hill. É o primeiro jogo da série de jogos Silent Hill. O jogo foi lançado no mercado dos Estados Unidos da América em janeiro de 99, no Japão em março de 99 e na Europa em agosto de 99. Foi lançado exclusivamente para o PlayStation da Sony. Em 2009 foi relançado para o PlayStation 3 e para o PlayStation Portable. E em 2012 para o PlayStation Vita no serviço PSN. O jogo foi desenvolvido pela grande Konami, que é a criadora de ótimos jogos como Castlevania, Metal Gear, International Super Soccer, Contra, Yu-Gi-Oh! E entre outros jogos. A história do jogo se passa quando Harry Manson e sua esposa encontram um bebê numa estrada e o adotam como se fosse sua filha. Eles deram o nome dela de Cheryl. Mesmo depois que sua esposa faleceu, Harry continuou a amar Cheryl como sua própria filha. No começo do jogo, nós encontramos Harry e Cheryl de férias indo para Silent Hill. Corajoso, né? Logo depois, uma figura de uma garota subitamente aparece na estrada. Harry tenta desviar, derrapa o carro e desmaia. Quando retorna à sua consciência, Harry descobre que Cheryl se perdeu, e ele se percebe no meio de um mal que devagar se envolve pelo Silent Hill. Sem saber que a única maneira de sair dali é pelo sacrifício da própria filha, a cidade de Silent Hill é dividida em 3 partes distintas: a Silent Hill normal, a Silent Hill escura e a Silent Hill alternativa. Logo em seguida, ele parte em busca de sua filha. Esse jogo era um jogo bem bizarro mesmo, dava muito medo, que tinha uns lugares muito doidos, como os lugares com névoas, os lugares escuros, os corredores com sangue, e você sem rumo tentando descobrir o que tem que fazer. Essa que era a graça do jogo e a parte que dava medo também.